Bom, pessoal, então vamos lá para os exercícios que ficaram, né? 4 exercícios para finalizar. Então, ó, FUVEST. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto-retângulo. Paralelepípedo, né? Dimensão é tipo um cubo, entre aspas, esticado, bem entre aspas. Reto-retângulo porque todos os ângulos são retos, tá? E tudo é formado por retângulos. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões de 20 centímetros por 50 centímetros e a diferença entre a altura e o piso e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10 centímetros. Então, ó, aqui as medidas, tá, gente? Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a quanto? Então, ó, vamos fazer uma conta aqui. Repara uma coisa, ó, se eu vou fazer um desenho bem tosco aqui. Se eu passo umas paralelas aqui, repara que é como se eu tivesse esse primeiro degrau. Aqui, ó, eu tenho que fazer o mesmo volume 2 vezes, ó, para o segundo. O mesmo volume desse primeiro degrau, ó, 3 vezes para o terceiro volume. E o mesmo volume para o quarto degrau, 4 vezes. Então, primeiro, vamos saber quanto que é o volume. Como está falando em metro cúbico aqui, vamos jogar tudo em metro, ó. Um degrau, digamos assim, uma peça, né, uma parte, como se fosse Lego, uma partezinha aqui. Uma parte, então, quanto que tem? Tem 20 centímetros, ou 0,2 metros, por 50 centímetros, ou 0,5 metros, por 10 centímetros, ou 0,1 metro. Então, aqui vai dar metro cúbico. Continha, 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10. Casas depois da vírgula, 1, 2, 3. Então, ó, falta um zero aqui. Esse zero à direita nem precisa pôr. Então, cada pecinha dessa tem 0,01 metro cúbico. Quantas vão precisar no total? Ó? Aqui vai precisar de uma, aqui duas, aqui três, aqui quatro. Enfim, é uma PA, gente. De 20 termos. Então, vamos somar os 20 primeiros termos, já que são 20 degraus. Primeiro, que é 1, né? Só tem um bloquinho no primeiro, mais o último, que tem 20 pecinhas, digamos. Multiplicado por 20, já que a soma dos 20, esse 20 aqui, ó, que é o termo 20, é 20 também, tá? Dividido por 2. Então, fazendo a conta, né, para ver quantas peças a gente vai precisar. Cortou, cortou. Aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10. 21 vezes 10 dá 210. A gente vai precisar de 210 peças. Olha o volume de cada uma, 0,01. Então, o volume total, 0,01 vezes 210. Qualquer coisa vezes 1 dá esse qualquer coisa. A gente está falando em metros cúbicos. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então a resposta vai ser 2,1 metro cúbico, tá? Próximo, da UART. Esse exercício que parece ser difícil, mas ele é... Tem um que a gente fala, uau! Ó, a figura... Deixa eu até mudar a cor da caneta. Porque aqui a figura está em vermelho. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz 60 cm. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, então ó, o ponto P sendo o ponto A. Estranho isso, né? Que pertence à circunferência da base. Dá uma volta completa em torno do cone e volta até retornar no ponto A. Então ele vai sair e vai voltar no mesmo ponto, tá, gente? Então, ó, vamos abrir o cone aqui já. Ó. Abrimos o cone. E a gente abriu bem no ponto A. Ou seja, tá vendo esse ponto? Quando a gente cola aqui, ó, ele é o A. Ou seja, ele deu um rolê e voltou para o mesmo lugar. Com a planificação da superfície lateral do cone, que é o que a gente fez, é possível calcular a menor distância. Pessoal, a menor distância entre dois pontos é uma reta, direto. Se a gente faz qualquer outra coisa, fica maior que isso, tá? Então, ó, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a quanto? Então, ó, primeira coisa, vai ser importante também a geratriz aqui, ó. A geratriz e o raio, eles vão me dizer qual que é esse ângulo. É uma regrinha de 3.
Ó, a giratriz está para 360, assim como o raio da base está para o ângulo que a gente não conhece, que faz a planificação do cone, tá? Então, fazendo a conta aqui, ó, a giratriz ela é 1,60 m, então 60 está para 360, assim como o raio, ó, que mede 10, está para o ângulo que eu não conheço, chama aqui de alfa, tá? Então, ó, pode até cortar esse zero com esse zero. Aqui, ó, já sobrou uma divisão direta. Se eu dividir a linha de cima por 6, ó, aqui fica 1, aqui fica 60. Ou seja, já me dá aqui o ângulo, ó, 60 graus. Pessoal, se um ângulo de um triângulo mede 60 graus, quer dizer que todos os outros dois também medirão. Ou seja, estamos falando de um triângulo equilátero. Equilátero, mesmo lado. Então, ó, a giratriz é esse traço que está aqui na lateral também, ó. Mede 60 também, ó. Esse daqui é um triângulo 60, hein? Tudo 60 aqui. E essa distância aqui, então, entre o A e o A, quando se abre, também vai ser 60 centímetros. Que é o item B. Então, esse é um exercício que ele parece ser muito mais difícil do que ele realmente é. Mas, é lembrar algumas coisas. Lembrar essa relação de giratriz, né, para 360. É a mesma... a giratriz está para 360, do mesmo jeito que o raio está para... O raio da base está para o ângulo que se forma quando a gente abre um cone, tá? Quando a gente planifica um cone. Bora para os próximos, ó. Geometria analítica, falta só 2. Então, ó, o ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante aos eixos x e y e pertence ao círculo da equação x² mais y² menos 2x menos 6 mais 2 igual a 0. O que é correto afirmar? Ó? Pessoal, vamos primeiro aqui. Ó. Vamos fazer o x e o y. Quem é equidistante do x e y? Ou essa reta aqui. E essa reta é quando eu tenho y igual a x, ou x igual a y, tanto faz. Ou essa reta aqui, ó. Opa, ficou horrível, mas tá bom. E essa reta é o quê? Y igual ao x negativo. Então elas são as bissetrizes, digamos assim, dos quadrantes, tá? Elas passam no meio certinho. Se a gente pegar um ponto aqui, ó. Ponto aqui, ó. Vamos supor que o x vale 4. Quanto vai valer o y? Elas são iguais, 4 também. Tá a mesma distância. É isso que está falando nesse exercício, tá? Então, vamos trocar aqui na equação essas duas relações. Vamos primeiro para a relação, ó, de y igual a x. Então, aonde tem y, vou trocar por x, ó. Como que vai ficar? Vai ficar x². Troquei, ó, era y². Então, ficou x² de novo. Menos 2x. Ó, onde está y, troquei por x. Não troquei porque deu pau na caneta, mas tudo bem. Juntando aqui, ó, x² com x², 2x². Menos 2x menos 6x dá menos 8x. Mais 2 igual a 0. Então, o que a gente vai pensar aqui? O que a gente vai ver agora? Vamos ver se tem delta. Né? Não precisa nem saber quanto é x1, x2. Até fica legal também saber, né? Pra gente saber qual que é o quadrante que tá. Então, ó, dividindo todo mundo por 2, fica exatamente assim. Calculando delta. b² menos 4 vezes a vezes c, que vai dar isso daí. Então, dá 12, certo? Qual que vai ser meus dois valores de x aqui, então? Menos b, trocou o sinal, ó. Mais ou menos. Raiz de 12, vamos fatorar o 12 aqui. 12 é 4 vezes 3, então 2 sai da raiz, o 3 não. Dividido por 2, ó. Ó, dá para deixar até o 2 em evidência. Fica 4 dividido por 2, isso aqui só sobrou raiz de 3. Porque eu corto um com o outro. Então, as respostas possíveis. 2 mais raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Pessoal, raiz de 3 é 1,7. Então, esses dois valores são positivos. Quer dizer que tem 2 encontros no primeiro quadrante.
toma cuidado porque o item C diz isso, mas a gente não pode afirmar ainda, porque a gente tem que ver o outro lado, né? O que acontece. Então, quando o x é 2 mais raiz de 3, o y vai ser 2 mais raiz de 3. Vai, 3,7, vamos falar aproximado. Quando o x for 2 menos raiz de 3, 0,3 aproximado, o y vai ser a mesma coisa, tá? Agora vamos para o outro. Vamos trocar aqui, ó. Y é igual a menos x. Então, aonde tem y, faz aqui no cantinho. Tá bagunçado, mas tudo bem. Aonde tem y, vou trocar por x quadrado, por menos x. Vou colocar aqui no parênteses primeiro. E aqui é igual a zero. Não coube direito, mas tudo bem. Então, ó. Nossa, eu nem sei se a resposta ali eu esqueci de gravar. Faz tempo que eu não gravo o vídeo. Eu acho que eu estou em cima da resposta ali do finalzinho, mas tudo bem. Então, ó. Pessoal, qualquer coisa negativa ao quadrado, se o negativo também estiver ao quadrado, que é o positivo. Menos 6 vezes menos x dá 6x positivo. Juntando, ó, x com x quadrado vai dar 2x ao quadrado. Menos 2x mais 6x dá 4x positivo. Mais 2 igual a zero. Então, ó, dividindo tudo por 2, fica x quadrado mais 2x mais 1. Pessoal, isso daqui é um quadrado perfeito. Ó. É o quadrado de x mais 1. Ou seja, se eu isolar o x, eu vou ter uma resposta só, que é x igual a menos 1. X igual a menos 1 quer dizer que o y vai ser positivo nesse caso. Então a gente tem 3 pontos que participam tanto do círculo quanto desse conjunto F. E onde eles estão? 2 no primeiro quadrante e 1 no segundo quadrante. Ó, lembrando, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, é exatamente a resposta B. Tá? Tem 2 pontos no primeiro, um só no segundo. Caso você não enxergue o produto notável, monta a Bhaskara, você vai chegar em delta zero. Tá? Aí quando você substituir tudo certinho, você vai chegar em x igual a menos 1. Então, se você não entendeu, só o plano o produto notável não tem problema, tá bom? E a última. No plano cartesiano, um círculo de ponto P e as coordenadas ó, AB tangencia as retas de equação y igual a x e x igual a zero. Se P pertence à parábola da equação y igual a x ao quadrado, com a maior que zero, a ordenada B do ponto P é igual a quanto? Então vamos desenhar aqui. Ó. O que a gente tem de informação? Ele tangencia o y igual a x, a gente acabou de ver essa equação lá. Então tangencia aqui e tangencia x igual a zero. X igual a zero também conhecido como eixo y, tá? Então ó, vamos fazer um desenho toscão aqui. Ó. Tangencia, finge que é só um ponto que pegou ali, tá? O senhor vai desenhar mal. Então, ó, aqui está a coordenada do A, aqui está a coordenada do B, certo? E o centro dele é o P. Além disso, o que ele está comentando? Ó, que a parábola, que o centro pertence à parábola y igual a x ao quadrado. Pessoal, o x ao quadrado normal aqui, ó, ele passa no 0, 0. Ficou horrível meu desenho, papaiá. Vai fazer um capeta daqui a pouco. Desenho aqui. Então, essas são as informações dele, tá? A informação que ele tangencia essa reta, que ele está nesse eixo e que ele participa da parábola. Então, o que a gente tem que saber agora? Qual que é a coordenada do B? E como que a gente pode fazer isso? Difícil essa, hein? Tô brincando, não é difícil não. E com essas informações, então, gente, não que seja fácil, mas ó, quando eu resolvi isso daqui, a primeira coisa que eu já pensei aqui, se o centro pertence a essa parábola, então, ó, o A e o B têm uma relação. Qual que é a relação? O valor do A é B ao quadrado, tá? Ou não, desculpa, contrário, o valor do B é o A ao quadrado.
né? Então, por exemplo, aqui seria 4, então aqui 2. Deu uma confundida. É a confusão do último exercício. Vocês já conhecem essa síndrome. Então, gente, a gente pode reescrever aqui, ó. Ponto P sendo A para a coordenada do x e A ao quadrado para a coordenada do y. Beleza? E ó que legal. A distância dele para essa reta é 0. Olha essa distância aqui, ó. Olha, 0 é um raio. Então, como que a gente pode... A gente pode usar até a fórmula aqui da distância entre um ponto e uma reta. E usando a distância, lembrando que... Ah, e outra coisa, lembrando, ó, gente, o raio, ele é a mesma medida do A, ó. Então, qual que é a distância? A distância entre ponto e reta. Como que eu calculo isso? Bom, a distância é média A. Distância média A, lembrando a fórmula da distância, tá? Do ponto para a reta. E para facilitar, ó, traz aqui então a coordenada do ponto. Fica para o x o A e para o y A ao quadrado, que a gente já testou. Testou não, né? A gente já viu. E a equação da reta, ó, x é igual a y, então vamos deixar ele... Vamos trazer o y para cá. Então, no módulo, lembra que aqui não tem nada, hein? Então, parte x do ponto com parte x da reta. A vezes 1, né? Só pega o número, tá, gente? Não traz a coordenada aqui. Não traz o x junto. A vezes 1 dá. Multiplicando aqui, ó, parte do y com parte do y da reta. A ao quadrado vezes menos 1 dá menos a ao quadrado, certo? E mais 0, não precisa colocar nada, que seria o c aqui, o termo independente. E embaixo, ó, pega os dois, é o quadrado de quem está com x e quem está com y. Então, quadrado de 1 mais quadrado de 1 negativo. Pessoal, lembrando que a distância sempre é um módulo, tá? A gente sempre, como a gente já está vendo que o a é positivo, nem me preocupei com essa parte aqui. Então, fazendo aqui embaixo, ó, 1 quadrado mais 1, 1 quadrado dá 1, 1 negativo ao quadrado dá 1 também, 1 mais 1 dá 2. Então, ó, jogando aqui, a vezes raiz de 2 é igual ao módulo de a menos a quadrado. Então aqui a gente está quase acabando, hein, gente? Vamos pegar desse jeito aqui mesmo no módulo, tá? Vamos testar ele com o módulo desse jeito. Se não der certo, a gente troca o sinal de todo mundo daqui a pouco. Então fica a raiz de 2 é igual a menos a ao quadrado. Como que a gente resolve isso, então? Vamos deixar aqui, ó, o a em evidência, na direita. Eu até pausei o vídeo aqui para ver se a caneta está melhorava, mas não melhorou não. Ó, vamos deixar o a em evidência aqui. Fica 1, né? A dividido por a. 1 a ao quadrado dividido por a fica a. Esse a e esse daqui, ó, eles estão multiplicando, né, em ambos os lados, então eles podem ser cancelados. Se eu passasse por outro lado, eu ia passar dividindo. E ó, vamos mandar o a para esse lado aqui. Vamos mandar essa raiz de 2 para o outro lado. Tava mais, passou menos. Mas aí tem um porém, pessoal. Esse a aí está negativo. E ele não pode ser negativo, certo? Por que ele não pode ser negativo? Pela condição que está aqui, o a é positivo. Então, pegando desse jeito, não deu certo. Vamos trocar o sinal desse lado aqui, então, ó. Trocando o sinal dele. Fica menos, até inverter ele aqui de lugar. Igual, já vou até deixar em evidência também. A 1 menos A. Então, cortou. Pega o A, manda para o outro lado, para ele ficar positivo. Pega o raiz de 2 e manda para o outro lado. Aí ele fica, que estava negativo, ficou positivo. Então, esse é o meu valor do A. Ele ficou maior que 0. Já tenho quem que ele é. Ele vai ser esse daqui, ó. 1 mais raiz de 2. Porém, ele está pedindo a coordenada do B, ó. A coordenada do B é ele ao quadrado.
Então vamos fazer um A ao quadrado aqui. Gente do céu, que bagunça ficou minha luz, mas tudo bem. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. Juntando 1 com 2, gente, que não tem quadrado, dá 3. Dá 3 mais raiz de 2, que é o item B. Beleza? O vídeo ficou mais longo do que eu esperava. E, gente, qualquer dúvida que tiver, é só mandar mensagem. Boa prova para vocês e valeu. Boa prova quando chegar a prova, né?